Aí eu fui e falei assim, bom, primeiro que isso está um pouco fora do orçamento da igreja, porque nós estamos num período difícil de pandemia, e segundo, que isso daí não, eu acho que isso daí é legal, né, em outras denominações, mas acho que você tem que entender que somos batistas. Aí a pessoa me falou assim, poxa, mas na igreja do fulano coloca essas coisas assim, você tem que ver a quantidade de jovens que tem lá e tal, não sei o que lá. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa, a gente não precisa de quantidade, não, a gente precisa de qualidade. E eu acho que se na igreja do fulano tá tão legal a ponto de levar os jovens e você trazer para cá, não sei melhor então você ir lá para a igreja do fulano, não, porque trazer coisas aqui para a igreja eu acho que é desnecessário. Aí, né, já que o pastor já estava na mira, também. Não, Mas, gente, é gente, assim, é difícil, é deixa eu difícil. falar Agora uma entenda o coisa. seguinte: essa crise que a gente passa hoje, ela existe desde o princípio que a igreja começou a se reunir, certo? Qual é a nossa tarefa? Conhecer a história para não repetir os erros do passado. Lamentavelmente, está tudo sendo repetido aí, né? Deixa eu ler aqui os slides aqui, e aí a gente vai continuando aí a discussão aí. Deixa eu ler aqui pelo menos alguma coisa aqui para a gente passar isso aí. Eu vou mandar para vocês, né? Mas só para a gente ter uma ideia aí sobre esse período. A ideia de um... Pensa o seguinte, tem a igreja, né? A igreja está lá, todo mundo se reunindo, cantando, louvando, crescendo o movimento, e aí começam os engraçadinhos a criar suas teorias aí, né? Com isso, a igreja começa assim, não, alguns líderes da igreja pensam assim, não, a gente tem que ter aí alguma coisa para se defender. A partir de Marcião é que se começou a pensar num cânon, ou seja, num conjunto de livros que definisse o que é ser cristão, né? O que é ser igreja, a doutrina da igreja, e aí por diante. Tá? Então, vou ler aqui, alguma coisa disso aqui está na apostila, tá? Então, não é novidade, aí você acha em qualquer lugar. A primeira coletânea de livros, que pode ser propriamente referida como um esforço definido no sentido de um Novo Testamento, foi compilada pelo herege Marcião. Foi uma reação a essas coletâneas feitas pelos grandes líderes hereges do segundo século, que as igrejas começaram a unir-se para definir que livros eram realmente autorizados e quais deveriam ser rejeitados como espúrios. O marcionismo, ou a heresia marcionista, foi uma seita que surgiu no século II, com Marcião de Sinope, e tinha por característica principal a rejeição ao Velho Testamento. Marcião desenvolveu a tese de que o Deus do Antigo Testamento não poderia ser o mesmo que Cristo, não poderia estar associado de maneira nenhuma, ou de nenhum modo. Calma aí, deixa eu... O pessoal está entrando aqui. Não poderia ser associado de nenhum modo, à pessoa deste. Haja vista que este era o Deus do bem, enquanto aquele o do mal. Todo mundo aqui já ouviu dizer assim, o Deus do antigo é diferente do Deus do novo. Essa ideia é da onde? Olha aí, ó, segundo século de Marcião. Muito das heresias que são pregadas hoje, muito da interpretação bíblica que é feita hoje, ela tem fundamento na Idade Média, ou antes até. Eu acho incrível como que, em pleno século XXI, a gente avançou pouquíssimo no entendimento do que é cristianismo. Quase que parou, né? Com esse negócio de teologia da prosperidade, eu acho que o cristianismo parece que ele retrocedeu, né? A gente está vivendo uma era da ignorância total, porque o cara achar que levar a foto lá, Deus vai abençoar, é de uma ignorância assim, tremenda, né? E essa professor, ideia de que Deus do antigo é diferente do Deus do novo, olha aí, ó, quem inventou isso? Marcião, no segundo século. Pleno século XXI, tem gente que fala isso
dentro das igrejas cristãs. Fruto do quê? Falta de conhecimento, de estudo, né? De saber o que é o cristianismo e o que é a Bíblia, né? Também, né? Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu, Ah, sobre essa questão, duas questões, que a Débora estava falando dos jovens, eu queria só colocar uma coisa que eu acho importante. Esses jovens querer trazer isso para dentro da igreja é porque eles também não conhecem, entende? Às vezes eu não acredito nem que seja proposital, mas quando você não conhece, exemplo, as bases, o que a palavra fala, automaticamente você vai ser influenciado pelo mundo, porque você não conhece, né? Você não tem conhecimento, então aquilo de fora te influencia. Pode ser isso. E essa questão da foto é uma herança cultural que a gente tem, né? é herança da onde, ô Rosemary? Assim, eu sou crente, eu tenho 46 anos. Eu estou na igreja desde os 9 anos. Não, igreja nenhuma no Brasil inventou isso. Isso é coisa que vem de fora. Não é herança nossa, isso é modismo. Alguém inventou isso em algum canto, levar roupa. Isso, sabe de onde eu sei de onde isso vem? Isso vem das religiões africanas. Isso vem do candomblé. Isso não é historicamente cristão. Aí o cara pega isso, não, né? traz para a igreja. Né? Coisas... Aí, assim, isso é preocupante, né? Aí você fala assim agora dos jovens. Eu fui pastor de jovens uma vez. E realmente é complicado lidar com jovens, né? Os fatores são diversos. Mas a gente tem que manter pé firme, né? A igreja tem uma doutrina, a igreja tem um costume. Ah, não quer? Vai para outra igreja. Ah, vai perder jovem? Vai. A igreja você perde e ganha pessoas. O que a igreja não pode deixar de ser é deixar de ser igreja, né? É isso que a gente precisa entender. Você pode mudar a forma, mas não pode mudar o conteúdo, entendeu? Até dentro disso, já falando até para a Rosemary, assim, a gente sabe quem a gente tem em casa, né? Quem sabe quem tem em casa é pai e mãe. Sim, porque o filho é muito bonitinho na rua, mas dentro de casa a gente conhece quem é o que é. Aí, são os mesmos jovens, de uma outra época, pediram até mesmo para fazer um grupo de hip na igreja, entendeu? Aí você abre mão, tá, para o grupo de hip hop. Vamos fazer então. Porque já tem dança profética, não sei o quê, vamos fazer isso aí. E quando você vê, virou uma bagunça total, entendeu? E igual o professor falou, se a gente for mão para tudo que as pessoas querem trazer para dentro da igreja, a gente perde a característica nossa. Entendeu? Pensa nessa frase, gente. Ó, a gente pode mudar a forma, mas não pode mudar o conteúdo. Pô, você vai fazer um culto de jovens, não é pensando em jovens, quando vocês falam jovens. Você vai pegar e vai cantar só hino do cantor cristão? Não, você pode botar lá um rock, né? Põe aí uma música, aí um hip hop, sei lá e tal. Tem músicas legais, né? Na minha época de jovem, de adolescente, tinha um Rebanhão. Cara, as letras do Rebanhão eram maravilhosas. Só que o ritmo para a época era escandaloso. Minha época. Né? Minha tempo atrás, muito tempo. Não lembro disso, Ricardo. Não lembro disso. Viu no documentário, né? Viu no documentário. Aí eu lembro quem ouve Rebanhão, Cates Barneia. Nem sei do que se trata. Sabe sim, todo mundo sabe. Né? Rebanhão, Cates Barneia, Oficina G3. Poxa, eu me amarrava. Você olha a letra deles, era uma letra cristã, bíblica, né? Só que o ritmo era diferente. Então, a gente não pode, assim, a igreja ela não pode perder o seu conteúdo. Ela pode mudar a forma, mas o conteúdo não. Agora, qual é o nosso conteúdo? Essa é a minha tarefa e a sua tarefa. Esse é o nosso desafio. Vocês que vão ser educadores, educadoras, pastores, pastoras, a gente tem que dar conteúdo suficiente para as nossas igrejas, e aí é da criança ao adulto, ao idoso, para que, independente da forma, a gente não perca o conteúdo. Eu não posso ter uma mensagem domingo à noite que não fale de Jesus, pô, que só fale de dinheiro, de bênção, de ganhar, de uma vida feliz, de ter isso. Eu perdi o conteúdo. Agora, eu posso ter uma mensagem evangelística diferente.
Eu posso ter um culto sem mensagem, sem mensagem, né? Um culto cantado. Você pode ter lá um grupo de dança, pode ter, né? Mas se essa palhaçada de dança profética, isso é palhaçada, né? Que vai fazer dança profética e vai mandar poder para o outro lá, parece o Dragon Ball Z. Não, isso é besteira. Você pode mudar a forma. Agora, o conteúdo não. Isso é um desafio. Agora, lembrando, a gente está nesse desafio há 2000 anos, tá? Não é de hoje. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Professor Ricardo, sobre o desafio... Sou eu, Ana Paula. Sim. O desafio de 2000 anos que você está falando, por exemplo, a mistura toda, a gente tem o exemplo da própria venda de indulgências. Sim. Da Igreja Católica. Que continua. E continua. Aí então, a venda de indulgência ela não acabou com a reforma. Lamentavelmente, ela continua. Né? Porque hoje a pessoa vende a bênção. Para construir aquela catedral. Entendeu? Isso aí. Então, continua. Então, olha o problema. Né? Pois é. Vamos lá. Essa perspectiva marcionita resultou na negação completa e absoluta do Antigo Testamento. Marcião elaborou seu próprio cânone sem conexão com as escrituras judaicas. Ou seja, os livros de Marcião, você não tinha o Velho Testamento, tá? E daí veio essa tentativa da igreja, ou de alguns líderes, né, da igreja, de formularem um cânon para combater essa heresia. O interessante é o seguinte, muitos movimentos que surgiram na igreja foram de combate, foram de reação, né? Surgiu um problema, vamos lá, vamos ter que resolver. E assim foi acontecendo. Então, o sínodo de Hipona foi onde a gente tem essa tentativa, né, esse início da formação do cânon aí, né? Eu vou ler aqui para você. O sínodo de Hipona refere-se ao sínodo de 393, que foi organizado por Hippo-Régios, no norte da África, durante a Igreja Cristã Primitiva. Sínodos adicionais foram realizados em 394, 397, 401, 426. Alguns foram atendidos por Agostinho de Hipona. Ou seja, esses sínodos, né, essas reuniões, foram onde começaram a se estabelecer o nosso cânon que a gente tem hoje, tá certo? O sínodo de 393 é mais conhecido por dois atos distintos. Em primeiro lugar, pela primeira vez, um conselho de bispos listou e aprovou um cânon bíblico cristão, que corresponde ao moderno cânone católico romano, enquanto aquém do cânon ortodoxo, incluindo os livros classificados pelos católicos romanos como livros deuterocanônicos e pelos protestantes como apócrifos. Este cânon foi posteriormente aprovado no Concílio de Cartago, ratificação pendente pela Igreja através do mal, isto é, em Roma, através do mar. Através do mar. Mar é uma referência a Roma, tá? Tanto no livro de Apocalipse, né, quando você lê o termo mar, é uma referência ao Império Romano, tá? Os concílios anteriores haviam aprovado cânones semelhantes, mas um pouco diferentes. Então, o que é um concílio, gente? O que é um sínodo? É um monte de cara, né, reunindo, discutindo, conversando, debatendo, reunindo lá, para ver, não, isso serve, isso não serve, isso serve, aquilo não serve, e aí tal. Nesses sínodos, eles estabeleceram alguns critérios para a escolha dos livros do Novo Testamento. Eu vou ler alguns com vocês hoje, agora, tá? Isso é uma ideia geral, tá? Porque a gente, assim, né, a gente sabe dos processos políticos, eles não são simples, mas há uma ideia geral de alguns princípios que foram estabelecidos para a aceitação de alguns livros do Novo Testamento. E aí eu vou ler alguns deles para vocês. Então, isso aqui eu tirei até de uma apostila do pastor Isaltino Gomes, né? Pessoa conhecida aí, né? E aí, para que vocês não critiquem
E dizer, o Ricardo só traz a forma crítica, né? O Ricardo só traz heresia para a gente aí, ó, né? A perspectiva do autor conservador, tradicional aí, tá? Que nos ajuda a entender um pouco desse processo. Aí eu vou criticando, tá? Eu vou lendo e critico, aí você tem as duas opiniões. Vamos lá, o primeiro critério. Primeiro foi a circulação universal. Alguns livros foram produzidos, mas nunca tiveram aceitação em todas as igrejas locais. Foram de aceitação restrita. Não houve consenso quanto à sua autoridade. Deixa eu tirar esse aqui. Quanto à sua autoridade. Os livros que constam no nosso Novo Testamento tiveram aceitação nas igrejas. Lembrando, a gente aqui tem um grupo de igrejas dominantes. Então, não é aceitação em todas as igrejas. Então, a maioria das igrejas reunidas nesses sínodos, nesses concílios, aceitaram esses livros. Outras não aceitaram. Tá certo? Segundo, foi a autoria apostólica ou dos discípulos dos apóstolos. Assim é que temos as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas. Tiago e Judas são aí os irmãos de Jesus, tá? Se são, como penso, os irmãos de Jesus. Logo, se converteram e se integraram à igreja. Marcos e Lucas foram discípulos dos apóstolos. Isto preserva a autoridade doutrinária dos livros. Por isto, livros como as epístolas de Clemente, Romano e de Didaquê foram recusados. Eu tinha até falado numa outra aula para vocês sobre o Didaquê. O Didaquê, gente, dá para você, deixa eu ver se eu acho aqui, baixar na internet. Tá aqui em algum canto aqui. Baixa na internet o Didaquê. É bem legal, né? É a doutrina, Didaquê é ensino em grego. Então, é o ensino dos apóstolos. Então, como não tem assim a certeza de que algum apóstolo ou discípulo do apóstolo escreveu, está aí. Por que o Apocalipse de João está no cânon? Porque tem-se a teoria de que foi João, o apóstolo, que escreveu. Mas essa é uma teoria que a gente já conversou. Por que Hebreus está lá? Né? Porque alguns achavam que foi Barnabé, né, que escreveu, né, discípulo lá, companheiro de Paulo. Então, essas teorias foram estabelecidas por esse grupo de líderes naquele período. Depois, com o tempo, alguns livros tiveram a sua autoria questionada. Por exemplo, Mateus. Mateus não foi escrito por Mateus, o apóstolo, mas por um grupo de seguidores do apóstolo. Mesma coisa o Evangelho de João, não foi escrito pelo apóstolo, mas por um grupo de seguidores do apóstolo, certo? Essas questões foram sendo colocadas em debate ao longo do tempo e até hoje estão em debate, tá? Vamos lá, outro critério. O terceiro é um desdobramento, que os livros seguissem a doutrina dos apóstolos, como Marcos, Lucas e possivelmente Hebreus. Olha aí, ó, né? Se seu autor é Apolo ou Barnabé, isso garantia a firmeza doutrinária. Hebreus é um texto extremamente judaico, né? Até o título, né? Hebreus, judeus, né? Ele usa as figuras do Antigo Testamento, ele relê Hebreus, relê o Antigo Testamento. Jesus é o sumo sacerdote, né? O sacrifício, né? Toda a lei, tudo aquilo é relido e colocado como primazia na pessoa de Cristo. É uma carta densa, né? Teologicamente profunda, realmente bem interessante. Você, né, quiser ler um texto bom para aprender bastante sobre a pessoa de Jesus e sobre alguns dos dogmas cristãos, Hebreus é um texto realmente bom para isso. Só que a autoria não está confirmada, certo? Até hoje a gente não sabe. Mas a tradição... O que é a tradição, gente? A tradição é aquilo que os pais da igreja diziam,
é aquilo que a igreja dizia, é aquilo que os mais antigos defendiam. Por exemplo, a gente não sabe como foi a maioria da morte dos apóstolos. A tradição é que diz isso. Não existem documentos falando o que aconteceu com cada um dos apóstolos, mas a tradição tem uma ideia sobre isso. Então, a tradição é esse conto que um conta, que um conta para o outro, né? É aquela fofoca estabelecida ao longo do tempo, né? E aí isso vai criando uma certa base, né? Fundamento, para que se estabeleça algumas ideias. Né? Por exemplo, né? Marcos não foi apóstolo. Marcos, segundo alguns, não foi nem seguidor de Jesus, mas ele escreveu de acordo com a tradição, com base no testemunho de Pedro. Então, está aí um dos 4 evangelhos canônicos, certo? Quarta evidência aí. Alguém queria falar alguma coisa aí? Não, né? Então, vamos lá. O quarto foi a rejeição dos escritos fabulosos ou ridículos. Assim foram rejeitados alguns evangelhos apócrifos, como o de Tomé, os evangelhos de André, os Atos de Paulo, o Apocalipse de Pedro. Além de não terem sido escritos por estes homens, seu conteúdo era duvidoso. O que é um escrito ridículo ou fabuloso? Era aquilo que contrariava o pensamento dominante na época, tá certo? Se você lê o Apocalipse de João, ele é um texto fabuloso. Ele é um texto que viaja muito, né? A gente hoje tem como entender, né, como ler, né, como compreender esse texto, né, as características literárias, mas um texto que fala de um dragão de 7 cabeças é um texto fabuloso. Um texto que fala sobre uma mulher que dá à luz a um filho no meio do céu é um texto fabuloso. Então, muito do que se diz de fabuloso tem a ver com aquilo que as pessoas pensavam naquela época, naquele período. Até porque até a autoria de alguns livros do Novo Testamento elas são colocadas em dúvida. Inclusive, a autoria de Efésios, né? A maioria coloca como se fosse Paulo. Né? O texto, alguns autores vão duvidar, né, que Paulo seja o autor, mas que alguém usou de pseudomínia, né? Usou aí o nome de Paulo, mas a característica literária de Efésios é muito diferente do restante das cartas. Né? A carta de Judas, por exemplo, tem um capítulo só, usa a citação de um livro apócrifo. Né? Judas, quando fala que Moisés, que o diabo, quando brigou com o anjo pelo corpo de Moisés, isso é citação de um livro apócrifo. Apócrifo para a gente, mas conhecido na época do texto de Judas. Então, o que é fabuloso? Né? Vai depender muito do critério de quem está lendo. Ridículo, né? A gente tem alguns evangelhos que são estranhos, né? Tem o Evangelho da Infância de Jesus, né? Tem livros que são depois do 2º século também, é complicado, né? Então, aí realmente fica difícil de você aceitar. Mas esses, lembrando, são critérios, né, de maneira geral, mas estabelecidos pelo grupo dominante, certo? E o último slide aí, com os nossos 2 últimos critérios. O quinto foi a rejeição de escritos que propagavam heresias. A igreja tinha um poderoso vínculo doutrinário, que era a pessoa de Jesus. Os apóstolos eram a fonte de avaliação e de avalização dos escritos. Eles podiam detectar se algo era condizente com a integridade do ensino de Jesus. Por que eu digo que essa forma de apresentar os critérios é uma forma mais conservadora? Porque os apóstolos não participaram da canonização dos livros, lá em 390. 390, você não tem mais nenhum apóstolo vivo. Todos os apóstolos viveram entre o ano 0 e, no máximo, 90 aí depois de Cristo. Né? Depois disso, todo mundo morreu. Então, a canonização desses livros não foi feita pelos apóstolos. Foi feito por seguidores dos seguidores dos seguidores desses apóstolos.
Então, ainda assim, são critérios de grupos dominantes, tá certo? Que servem para a gente hoje como regra doutrinária. Não há nenhum problema, obviamente, né? Os maiores problemas que nós temos hoje na igreja não é com o texto, mas é com a falta de conhecimento do texto e ou com a interpretação errada do texto. Mas o texto em si não faz mal para ninguém. Quem faz mal são as pessoas que não sabem usar esse texto. E o sexto e último aí. O sexto foi a utilização universal por parte das igrejas. É uma ampliação da primeira, né? A aceitação universal. Em Colossenses 4,16, Paulo recomenda que a epístola seja enviada à igreja de Laodiceia e a que for enviada à igreja de Laodiceia fosse lida em Colossos. Havia circulação e aceitação. Lembrando, gente, aceitação por que igrejas, né? Igrejas que aquele grupo dominante achou que aceitava. Porque nós temos outras cartas que eram lidas nessas igrejas primitivas e que não estão no cânon. O que era a igreja? Nós não temos assim a igreja primitiva. Nós temos igrejas primitivas. Por quê? Porque cada igreja era de um tipo, cada igreja tinha uma perspectiva. Se você pensar nos tipos de igreja, pensa na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eu gosto de fazer a comparação com os nossos irmãos pentecostais. A igreja de Corinto, ela era uma igreja onde predominavam os dons. E aí Paulo vai escrever a essa igreja para que as pessoas pudessem organizar isso. Olha, quem tem um dom de liderança, lidere. Quem tem um dom de oração, ore, né? Quem tem isso, eu faço aquilo e tal, não sei o quê. Mas você percebe que os dons, eles eram evidências, né? Naquela liderança da igreja ali. Se você vai já para as chamadas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, você já tem uma administração, você já tem cargo, você tem presbítero, não é dom, presbítero, bispo, diácono, isso não é dom, isso é cargo, né? Então, você já tem uma maneira diferente dessas igrejas de serem administradas. E aí você vai ler Romanos, Efésios, Colossenses, né? Cada uma dessas igrejas, você vê que elas possuem formas diferentes. Então, eu não tenho uma igreja no Novo Testamento, eu tenho várias igrejas, tá certo? Uma outra curiosidade sobre a escolha das cartas também é, por exemplo, a carta de Filemão. A carta de Filemão foi escrita por Paulo, não há dúvida em relação a isso, mas é uma carta, gente, que eu sempre falo isso nas minhas aulas de Novo Testamento, que não tem, como é que eu vou dizer? Não tem validade doutrinária. Porque a carta de Paulo é um amigo dele, é um conhecido lá, para não matar o escravo, e acabou. Mas não é uma orientação doutrinária. Qualquer pregação que você tenha ouvido em Filemão foi uma forçação de barra para falar de amor, de amizade, né? Foi mais jogar uma ideia dentro do texto do que o texto realmente está querendo dizer. Por que Filemão entrou no cano? Porque Paulo foi o autor. E aí, né, aquele grupo achou interessante colocar lá a carta do Filemão, igual a carta aos Hebreus. Existem outras teorias, né, sobre a formação do cânon, que Hebreus só entrou no cânon porque havia a tradição forte de que Paulo teria escrito essa carta. E aí a discussão se foi Apolo ou Barnabé ficou em segundo plano, mas havia a ideia forte de que Paulo escreveu, certo? Então, os critérios, né, estabelecidos antes ali que eu mostrei para vocês, eles podem servir como uma base, são uma ideia, né? Mas existem várias outras teorias sobre esse processo de canonização do Novo Testamento. Está faltando 10 minutos para a gente terminar. Alguém quer falar alguma coisa, reclamar, perguntar? Não? Tranquilo? Sobre o que Professor? Deixa Sim. alguém falar.
Pode ir primeiro, não? Pode ir primeiro. Pode falar. Eu vou ler. Vai, Rosemary, ele passou a vez. O GQ, professor. O que tem? Qual o dia para entregar? Me entrega até o GQ2, se não estiver pronto. Tá. Só não pode passar do GQ2. Tá bom. Fala aí, camarada. Fala, professor, beleza? Gostaria de saber se o senhor já teve um contato aprofundado com essa literatura apócrifa que o senhor falou e o que o senhor acha de influência, né, sobre a nossa teologia, a teologia como nós conhecemos hoje. Tipo assim, tem gente que fala que tem heresias fortíssimas, tem gente que fala que talvez serviria para nós cristãos como algum tipo de literatura adicional, mas aí eu realmente não sei, que eu não tive contato com esses textos. Então, entendeu? vai depender muito do livro, certo? Tem livros que são interessantes. Tem livros que vão narrar um pouco da história, né? Um pouco do envolvimento aí político, social dos cristãos e próprio Israel, por exemplo, né? Primeira e segunda Macabeus, por exemplo, eles dão a ideia do início do movimento zelota, né? Dos zelotes. Então, é um livro que, se você ler, você vai, né, ter uma ideia dos movimentos políticos ali, né? Que deram base para esse início ali do período de vida de Jesus. Então, é legal. O livro de sabedoria, por exemplo, né, no Antigo Testamento, ele é muito parecido com o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiástico também, né? São livros que falam sobre conselhos, ideias. Então, são livros interessantes, né, para a gente ler. O Pastor de Hermas, né, que fala sobre o convívio de um pastor aí já no segundo século, né, dentro da igreja cristã, os desafios, né, de ser cristão, ter família e tudo. O próprio Didaquê é um texto interessante de ler. Agora, tem livro que é muita viagem, entendeu? Você tem o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Pedro, né? Tem lá o Evangelho de Tomé. Tem livros assim que levantam, né, ideias de que Jesus poderia ter tido alguma coisa com Maria Madalena. Então, isso necessariamente não acrescenta muita coisa para a gente doutrinariamente. No caso de Jesus ter tido aí algum tipo de relação com Maria Madalena, para nós não é problema, certo? Porque nós não defendemos celibato, não defendemos virgindade de Maria, nada disso. Então, se Jesus foi casado com Maria Madalena, isso aí é tranquilo, sem problema nenhum, para nós protestantes, evangélicos e tal. É problema para a Igreja Católica, né? Isso aí vai gerar problemas para eles. Então, a validade ou utilidade vai depender muito do livro, né? Então, à medida que você vai lendo os livros, você vai ver aquilo que serve, aquilo que ajuda. Para o contexto de entendimento do segundo século, tem muito livro que vale a pena a gente dar uma olhada, né? A gente tem mais de 70 evangelhos aí que foram escritos no período do primeiro e do segundo século, que são perspectivas diferentes sobre a pessoa de Jesus, né? Nós temos textos sobre a infância de Jesus. Então, isso dá uma ideia do contexto cultural, social daquela época. Então, nos ajuda a entender um pouco do processo político, econômico, né? Então, eu diria que a validade vai depender do livro, certo? E aí, cada livro tem o seu ensinamento, tem a sua validade. Eu sou da seguinte opinião: vale a pena ler de tudo, porque a gente sempre vai aprender alguma coisa. Se vier o Evangelho segundo Allan Kardec, leia, porque você vai aprender alguma coisa. Até o que não dizer ou saber o que o outro acredita, entendeu? Agora, os livros apócrifos, eu mostrei um aqui para vocês, não sei se você viu, que é esse aqui, ó, a Bíblia dos Livros Apócrifos. Aqui é uma coleção, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu vou tirar uma foto, ó. É uma coleção de vários livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento. O senhor já colocou, acho que lá no grupo, essa. Então, eu acho que eu coloquei lá. É um material interessante. E na internet, você acha comentários aos livros apócrifos ou deuterocanônicos, que também são interessantes, entendeu? Então, vale a pena. É válido a gente também ter, né? Uma Bíblia católica.
Rapidinho. Seria válido, então, nós termos uma Bíblia católica também? Sim, claro, vale ter. Eu tenho várias aqui em casa. Eu tenho a do Peregrino, eu tenho a TEB, que é a ecumênica, eu tenho a Ave Maria, eu tenho a de Jerusalém. Vale a pena você ter várias Bíblias, porque isso te ajuda a ver a interpretação, entendeu? É o quê? De Jerusalém eu estava vendo hoje, que faz parte também, né, da linha da Igreja Católica, né? Isso, é católico. Algumas Bíblias dessas, católicas, você vê que eles traduzem pão por hóstia, em vez de falar irmão de Jesus, fala primo de Jesus. Isso Aí estava prestando aí para... isso mesmo. A questão da tradução para o latim, né, professor, que prejudicou na Bíblia Católica, prejudicou a compreensão dessas questões, assim, né? Eu fiz essa pergunta porque eu estou lembrado de uma palestra que eu vi o doutor William Lane Craig fazer. Eu sou fã desse cara, tenho que parar de ser esse cara, porque... Não, falando sério. E ele está falando justamente sobre isso. Ele está falando que um dos evangelhos, ele está falando que esses critérios de formação da Bíblia, ele está falando, por exemplo, tinha um evangelho que falava aqui sobre a ressurreição de Cristo, né, que ele fala muito. Ele falou que os soldados já que tinham acordado tinham visto anjos que eram tão altos que cobriam o céu e todas essas coisas isso assim. Aí fala, não, isso aí porque era considerado absurdo. É uma viagem. Então, era considerado absurdo. Aí eu tô assistindo, eu tô lembrando realmente dessa discussão que eles tinham feito lá, né? Para a gente vale a pena ler. Por exemplo, o que eu ia dizer assim, todo mundo, um que vale muito a pena ler, a Didaquê. Cara, vale muito a pena ler. Entendeu? Didaquê. É pequenininho, vê negócio lá legal sobre ceia, sobre comunhão, sobre culto. Cara, é simples, é legalzinho, entendeu? Mas é do 2º século. Vale a pena para conhecer, para ter uma ideia como que era o culto, a liturgia lá naquele período, entendeu? E a gente vê que a gente está bem distante do cristianismo, né? Do cristianismo raiz, né? Igual o pessoal fala, a gente está muito distante. Então, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Show. Valeu, professor. Obrigado. Beleza. Alguém ia falar mais alguma coisa professor, aí? É Roberta. Fala aí. 2 minutos. Então, professor, na Netflix tem um seriado chamado Maria de Magdala, que fala que eles insinuam, né, assim, no final do filme, o filme, na verdade, a série, a Maria chega a se revelar para Jesus que ama ele como homem, entendeu? E aí, na série, Jesus fala para ela que ele veio com um propósito, né? Mas também ele não foi assim, é uma série. Eu gostei muito da série porque não foi uma série. Eu não sei se o senhor já viu Maria de Magdala, não sei se o senhor tem esse tempo, né? Mas paciência, não. Mas é uma temporada de 60 capítulos. Eu achei bastante interessante porque traz essa abordagem política, sim, né? Traz a história, né, dela, né? Assim, a história vocês quiserem saber, tem uma série de vídeos no YouTube do History Channel sobre os livros proibidos da Bíblia. Dá para ver, todo mundo consegue ver. Eu vou pegar o link e vou jogar lá no grupo. E tem um documentário do History Channel sobre Maria Madalena também, então vale a pena ver. Agora, gente, se Jesus foi casado ou não, se ele teve alguma coisa lá com Maria Madalena, para a gente não muda nada, entendeu? O cara foi homem, ele pode ter namorado quando era adolescente. Isso para a gente não muda nada. A Igreja Católica que é o problema. Para eles é grave. E a série, professor, pelo jeito, eu não vi, mas pelo jeito é de alguém, eu não vi quem foi o autor, que escreveu, que idealizou ali, mas foi uma série que uma das que eu vi, assim, que eu mais assim, gostei, eu até vi a colega comentando aí que também viu e que gostou muito. Eu até aconselho, quem tiver um tempinho aí e quiser dar uma olhada, fala dessa parte da cultura da época,